Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. E bem-vindo à continuação do estudo da carta de Paulo aos Romanos e do que Paulo chamou de a lei do pecado e da morte. Às vezes Paulo se refere à lei do pecado e às vezes à lei da morte. Ele fala sobre essas duas leis. Sabemos que morte se refere às consequências do pecado. O salário do pecado, Paulo afirma no capítulo 6, é sempre o mesmo, a morte. As consequências são sempre o abismo. Podemos dizer que estas são as más notícias sobre as quais Paulo fala nesta carta. Paulo diz que a lei de Deus é boa, santa e justa, mas, se você não se apropriar dela, ela se transforma em notícia ruim e o deixa infeliz, podendo até lhe causar doenças. Ele escreveu originalmente em grego, e o grego é difícil de ser traduzido, mas ele afirma que o diabo tem uma estratégia com a lei. Imagine as raízes de uma árvore cujo tronco já foi cortado. Agora imagine você tentando remover esta raiz com um pedaço de pau. Você coloca o pedaço de pau sob as raízes e uma pedra sob este pedaço de pau para servir de alavanca, e você pode soltar as raízes desta árvore. No grego podemos perceber esta analogia quando Paulo fala que é assim que o pecado usa a lei contra você. A lei desenterra os seus sentimentos de culpa e você sabe que a culpa é uma das causas de doenças psicossomáticas. Existem pessoas carregadas de culpa e esta é uma das piores formas que o conflito de querer praticar a lei e não conseguir poder fazer isso. Por isso, é muito importante para a sua saúde mental descobrir como resolver os seus conflitos. E como conseguimos isto, hein? Bom, primeiramente, Paulo destaca que não basta você deixar de cumprir a lei só porque a lei é inadequada e não leva à salvação. Se tudo que você tem é um monte de leis e você tem tentado cumprir a lei sem ajuda nem o cuidado de Deus, quer dizer, na carne, você é um legalista e provavelmente vai viver infeliz. A terceira lei espiritual é a melhor parte. Um velho pregador costumava dizer: falei tudo isto para dizer o seguinte. Parece que Paulo foi mais ou menos assim mesmo. Ele falou tudo que falou no capítulo 7 para poder dizer no capítulo 8 que a lei do Espírito da vida em Cristo pode nos libertar da lei do pecado e da morte. A terceira lei é a lei da vida. Esta lei da vida está enraizada em Jesus. Isso significa estar em união com Jesus, ter um relacionamento com Ele, estar em Cristo e ter Cristo vivendo em nós. Já mencionamos o livro devocional de Stanley Jones, intitulado Em Cristo. Estas duas palavras são muito importantes porque viver em Cristo é estar em união com Ele, ter um relacionamento com Ele. Podemos perceber essa terceira lei espiritual quando Paulo cita a lei do Espírito da vida em Cristo. A palavra Espírito com letra maiúscula refere-se ao poder através do qual Deus nos resgata do nosso conflito espiritual. Uma vez ouvi a seguinte ilustração. Nunca compreendi bem as leis da aerodinâmica. Como um avião tão pesado corre pela pista por alguns metros e depois decola para o céu como um pássaro? Imaginem todo aquele peso sendo levantado. Imaginem um 747 carregado. Uma vez tentaram me explicar e fizeram uma analogia. Enquanto o avião está correndo na pista, a força da gravidade o mantém no chão. Mas, num determinado momento, a lei da aerodinâmica, que é maior do que a lei da gravidade, assume o controle e o avião decola. Paulo quis dizer que a lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade, que nos mantém no chão. Só que existe outra lei, a lei da aerodinâmica espiritual, a lei do Espírito da vida em Cristo. E quando esta lei entra em ação em sua vida, funciona como uma aerodinâmica espiritual. Esta lei pode levantá-lo acima da lei do pecado e da morte e você consegue voar na rota em que o seguidor de Cristo deve voar. Tudo isto gera uma pergunta.
Se isto é mesmo verdade, se você tem essas 3 leis espirituais, por que os seguidores de Cristo não dão força total e não decolam? Creio que a resposta para esta pergunta esteja na 4ª lei espiritual. Quero que você preste atenção no número de vezes que Paulo usou a mesma expressão. Ouça atentamente os versículos de 5 a 8 e procure descobrir de qual expressão eu estou falando. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo enfatizou a expressão mente voltada. Poderíamos dizer que a 4ª lei espiritual tem a ver com a mente. Esta é uma lição muito prática. Preste bastante atenção. Já era de se esperar que o apóstolo Paulo, depois de se aprofundar tanto nesse assunto, apresentasse uma aplicação prática para tudo isto. Ele finaliza dizendo que existe a lei de Deus, que revela a lei do pecado, e existe a lei do Espírito da vida em Cristo. Mas sabe o que faz diferença para um crente? A lei da mente. Sua mente está voltada para quê, hein? Se você tem sua mente voltada para as coisas da carne, você só produzirá frutos ou obras da carne, que o levarão a ser como alguém do capítulo 6 de Romanos, aquela pessoa cheia de pecado, um desastre de ser humano. A escolha é sua. Num dos seus poemas, Tennyson escreveu que o novo homem nasce em mim e que o homem que sou hoje não exista mais. Nos capítulos 7 e 8, Paulo fala que o milagre dos milagres, a primeira parte desta oração de Tennyson, já aconteceu na vida de um crente, ou seja, o nascimento de um novo homem em nós. Mas o homem que temos sido ainda não morreu, e é por isso que existe o conflito. É por isso que existe a lei do pecado e da morte. Este homem que somos ainda está ativo e não existe nas Escrituras algo que diga que ele seja erradicado ou arrancado de alguma forma, pelo menos até onde eu entendo. Não, este velho homem está sempre lá e sempre apronta alguma coisa. Por isso Paulo disse, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O profeta Isaías disse, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todos os grandes homens de Deus citados na Bíblia não tinham palavras para expressar como se sentiam miseráveis quando se viam diante da maravilhosa e grandiosa presença de Deus. Quando Deus lhes mostrava como eles realmente eram quando estavam separados dele, quando não tinham o cuidado de Deus, isto os fazia se sentirem miseráveis. No Salmo 51, Davi declarou assim, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. E por isso ele orou, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A palavra cria, em hebraico, significa fazer do nada, criar alguma coisa a partir do nada. Quando Deus responde a esta oração, ele coloca um novo homem em nós. E quando ele coloca um novo homem em nós, ele não retira o velho homem. O homem que somos não deixa de existir. Por isso temos sempre duas opções. Vivemos diante desta dicotomia ou esquizofrenia espiritual. Como pastor, vejo que o maior problema que os crentes têm, e olha que eu conheço muitos crentes bons, viu? Tenho visto o problema que eles enfrentam, e este problema, o pior deles, é esta esquizofrenia espiritual. Temos este homem novo em nós, mas o homem que sempre fomos não deixou de existir. Então, para qual lado vamos voltar nossas mentes? Esta é a questão. Isso nos leva ao que chamamos de disciplina espiritual. Pessoas maravilhosas como Francisco de Assis, que realmente conheciam Deus profundamente, sabiam o que era uma disciplina espiritual. Mas afinal, do que eu estou falando, hein? Disciplina espiritual é a lei de voltar a mente para o que é espiritual, porque todos sabem que se não fizerem isso, suas mentes acabarão voltadas para a carne. E isto os leva ao mesmo sentimento de Paulo, ao mesmo sentimento dele. Miserável homem que eu sou! Acho que é por isso que precisamos separar todo dia um tempo para oração e leitura da Bíblia, um tempo devocional.
para estarmos com a mente voltada para o que é espiritual. Não esqueça disso. Esse tempo de preparo, esse tempo de oração e leitura da Bíblia, esse tempo de devocional é muito importante para a sua vida espiritual. Se você fosse um violinista e estivesse diante de uma plateia afinando seu violino antes do concerto, ninguém ia se importar. Mas talvez esta mesma plateia não fosse tão paciente se depois de ter apresentado seu repertório, você voltasse ao palco e começasse a afinar o violino. É por isso que muita gente diz que a primeira coisa que precisamos fazer ao nos levantar é ajustar nossas mentes, voltá-las para o que é espiritual. Você já deve ter ouvido esta citação. O mesmo vento leva um navio para o Oriente e outro para o Ocidente, dependendo de como o navio foi preparado ou programado e não da força do vento. Ele não depende da força do vento, por isso devemos preparar nossas mentes para se voltarem para as coisas espirituais. Todos os dias a Bíblia nos ensina, devemos voltar nossas mentes para as coisas de Deus, devemos fazer isto todos os dias, voltar as nossas mentes para as coisas de Deus. Eu quero sublinhar algumas coisas aqui antes de encerrarmos o programa de hoje. Eu disse para você que o apóstolo Paulo, como ele escreveu tudo isso aqui, no original grego, muitas vezes o grego é um pouco difícil de ser traduzido, mas ele afirma assim que o inimigo, que Satanás tem uma estratégia com a lei. Lembram que eu falei você e levei você imaginando aí raízes de uma árvore que só está o tronco dela. Em algumas regiões do Brasil chamam de toco, né? Um toco de uma árvore. Então, imagine você tentando remover esta árvore. Imagine você tentando fazer uma destocada, você remover todos aqueles restos, todas aquelas árvores que foram cortadas. Essa é uma estratégia interessante. O apóstolo Paulo, como ele escreveu aqui, ele retrata como se colocássemos um pedaço de pau debaixo das raízes daquela árvore e aí colocássemos uma pedra sobre aquela alavanca, vamos dizer assim, para poder soltar as raízes dessa árvore. Então, no grego podemos perceber esta analogia quando Paulo fala que é assim que o pecado usa a lei contra você. A lei vai desenterrando os sentimentos de culpa. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que isso está acontecendo com você durante o nosso estudo. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.